Começar. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos, mais um dos nossos vídeos aí. Hoje eu estou gravando aqui um podcast com uma pessoa muito legal. Inclusive, há 19 anos atrás eu fui aluno dele, tá? É um negócio que me marcou muito, que hoje, na verdade, eu sou da educação por causa de um desses caras, né? E ele é um dos caras aí que me inspirou. Inclusive, há 19 anos atrás eu fui numa palestra dele e, cara, foi uma coisa que mudou muito. E alguns colegas pediram para trazer ele aqui para a gente bater aquele papo bem bacana, tá? É o professor Jamar Monteiro. Como é que tá, professor? Tudo bem? Graças a Deus, obrigado por essa oportunidade e que possamos hoje aqui juntos aí recordar os velhos tempos, Verdade. pensar o presente e quem sabe também projetar alguma coisa para o futuro. Muito obrigado pelo convite, viu, Marcos? Maravilha, seja bem-vindo, tá? Fico muito feliz por ter aceitado esse meu convite, que eu fiquei, puxa, eu chamo ele ou não chamo, que a gente fica com receio lá no fundo. Cara, é o guru quando a gente fala nesse assunto aí. Professor, quem é o Jamar Monteiro? Jamar Monteiro é um educador psicanalista atuante, Poxa, é um grande divulgador no sentido da palavra plena de autoconhecimento, um especialista nas relações entre as pessoas, um consultor organizacional, educacional, pai de família, pai do Gabriel e da Júlia, esposo da Norien, maravilha. né? E, e tem como hobby a música, né? Gosta de tocar um samba, gosta de fazer um samba de raiz. E além disso, tem uma outra coisa, é alguém que tem muita fé na Poxa, construção de um mundo melhor. mudar as pessoas para que o mundo seja mais tranquilo, né? Começando de dentro para fora, né, É Marcos? verdade. Professor, eu sei que, poxa, eu dei uma olhada lá na formação do senhor, é um negócio fora de série. Qual é a linha que o senhor seguiu para falar assim, hoje eu sou o Jamar Monteiro, na educação, na formação? Qual foi a formação que o senhor teve? Eu sou de um tempo ainda em que os pais, de alguma forma, influenciavam na trajetória dos filhos. Hum, Era muito comum na minha época de infância, 60 anos, 50 anos atrás, hoje eu tenho 60, 50 anos atrás, os pais nos olhares e dizer: essa profissão não dá dinheiro, isso você não vai fazer, isso nem pensar. Eu, na verdade, eu queria ser artista, eu queria ser psicólogo, mas na minha época, né, a gente ouvia algumas crendices populares dizendo o seguinte, né, que psicólogo é coisa de maluco, não dá dinheiro, né? Ser artista, artista é tudo vagabundo, meu artista não Deus do presta, céu. coisas que nós ouvíamos. E o que aconteceu? Nesse decorrer desse processo, que a gente não tinha orientação, a gente não tinha pessoas para nos orientar naquela época, Hum, eu comecei o meu processo observando na escola algumas habilidades e depois algumas competências que se formaram. No terceiro, quarto ano primário, eu era sempre convidado para poder recitar poesias, para poder recitar uma poesia, contar uma história, ler um trecho nas comemorações cívicas. uhum. E eu não sentia nenhum tipo de, é, vamos dizer assim, de vergonha. Muito pelo contrário, eu gostava de falar para o público. Então é uma característica que vem, essa habilidade ela vem desde pequeno, no meu terceiro, quarto ano. E aí daí por diante eu descobri que eu gostei e gostava e gosto até hoje de trabalhar com pessoas. Amo trabalhar com pessoas. E aí eu comecei a minha trajetória como professor, né, de história. Depois eu fiz estudos sociais, complementação em geografia, pedagogia. Mas foi na pedagogia, principalmente na área da psicologia educacional, que que eu comecei a perceber que havia um caminho muito interessante nessa minha jornada. Entender como se constrói o conhecimento, entender como as pessoas, de alguma forma, agem, pensam, falam, entender o inconsciente foi algo que realmente provocou mudança significativa na minha vida. A partir do curso de pedagogia e a partir das pós-graduações que eu fiz nessa área, porque também eu sou um especialista na área também do aprendizado, né? Eu Uhum. sou psicopedagogo também clínico nessa área, atuo com crianças com vários tipos de dificuldades. Eu comecei a entender que o importante nisso tudo era a gente aprofundar essa questão, entender um pouco mais a psique humana. Em 2002, eu comecei a fazer um mestrado na área da educação dentro da psicologia.
E quero até deixar um abraço ao Potiguara, ao professor Potiguara, que foi o meu mestre, a pessoa que abriu os horizontes em muitos aspectos na minha Sim. vida e que me deu a possibilidade de entender um pouco mais a relação entre os sujeitos institucionais, a chamada intersubjetividade. E foi a partir desse contexto de estudar as pessoas nas organizações, nas famílias, ou seja, buscar a clareza de papel institucional, que a psicologia entrou na minha vida. Aí me apaixonei muito por Freud. Foi nessa época que comecei a aprofundar meus estudos freudianos, e entender como o inconsciente funciona na nossa vida e como é que ela, e muitas vezes como ele é determinante em algumas ações. Foi nessa época do mestrado também que começou-se a abrir as portas para as aulas no ensino superior. Isso foi em 2002. E eu me apaixonei demais nessa área de licenciaturas, na área dos cursos de gestão de pessoas. Então, por muito tempo, Marcos, eu fui coordenador, professor nas áreas de pós-graduação em gestão de pessoas em várias universidades de São Paulo. Aqui na Zona Leste, a gente levou o curso de coach pela primeira vez, a gente começou a trabalhar essas questões que já estavam Uhum. circulando no mundo, mas a gente colocou isso em prática, né? Elaborando alguns projetos de formação, de inclusão, de necessidade para novos cursos na área de gestão de pessoas. Então, a minha contribuição nessa área, ela está justamente no foco na pessoa, ajudar as pessoas a encontrar sentido e valor em suas vidas. Que Eu acredito maravilha. que essa seja a minha maior missão hoje e essa é a contribuição Transformar pessoas, né? transformar. Poxa, que legal. Quando a gente fala assim, uma pergunta tem que estar fora do nosso roteiro. Quando a gente olha lá atrás e olhamos o cenário de hoje, como o senhor vê isso aí? E, Evoluiu ou não? Marcos, vou ser bem franco com você, querido, e todos os nossos ouvintes. Eu sou muito otimista, eu acredito que a evolução ela exista. Mas eu acredito que as pessoas, elas têm entendimentos diferentes. Eu gosto muito da linguagem das parábolas. Eu acredito que o grande mestre cristão Jesus de Nazaré, ele nos ensina muito uma coisa muito significativa na área organizacional. Ele conseguiu desenvolver uma linguagem que ele conseguia atingir classe E e classe A. Ele conseguia atingir todas as classes sociais através dessa técnica que ele desenvolveu, utilizando figuras de linguagem, porque essas figuras acabam, de alguma forma, inquietando a mente daquele que ouve. E ele vai ressignificar aquilo dentro da condição moral e dentro dos princípios que ele construiu na vida dele. Então eu acredito que essa técnica que o próprio Jesus desenvolveu, ela é eficiente e ela nos mostra que as pessoas estão em estágios de evolução diferentes e que elas precisam ser entendidas nesses estágios. Então hoje houve avanço, sempre há avanço. Para mim, o que pode acontecer é estagnação, mas nunca um retrocesso. Acredito que em alguns aspectos tecnológicos, científicos, estamos muito acima, está muito interessante, e acredito ainda que alguns aspectos morais e princípios e valores ainda estão estagnados. A pobreza continua, a miséria continua, há milhões de gastos com armas, há milhões de gastos com políticas ineficazes. Nós temos no Brasil saneamento básico quase inexistente em várias regiões do Brasil. Quer dizer, a história da minha formação acadêmica continua a mesma, as discussões são as mesmas. No entanto, a gente tem que entender e compreender, Marcos, que o ritmo e a velocidade da comunicação e da tecnologia, ela é muito mais acentuada que há 50 anos atrás. Verdade. Esse é o meu parecer em relação a isso. Você levantou até um ponto interessante Eu, particularmente, eu levo assim comigo mesmo, isso aí como pessoa. Jesus Cristo foi um dos maiores líderes que já passou pelo mundo. Ele conseguiu transformar 12 pessoas em pessoas que tornou conhecida e continuar conhecida enquanto o mundo será mundo, né? Okay? E um detalhe, antes dele ele escolheu pessoas tão simples, né? Sim, E essas pessoas, independente dos seus defeitos, sim. ele foi lá e falou assim, ó, vocês vão continuar o meu legado. Eu tenho isso aí comigo. Falei, poxa, quero desenvolver uma equipe, quero ser um líder? Pegue pessoas, qualquer uma dessas pessoas e transforme elas. Não existe pessoas prontas, né? Marcos, você trouxe algo que é muito importante para o nosso público e para você, Marcos, para a gente refletir aqui. Uhum. O que você falou é uma máxima, a gente chama de máxima. Cientificamente comprovada a sua fala. Por exemplo,
Há pessoas que dizem para mim, numa consultoria, ou mesmo quando eu vou gerenciar uma assessoria, seja ela no âmbito educacional, organizacional, mas eu não sou assim, eu não consigo falar para o público, eu não consigo expressar meus pensamentos. E a gente sempre corrige essas pessoas. Por enquanto, não. Mas você pode desenvolver essas habilidades para poder falar em público. Porque ninguém é incompetente. Todos temos condições de desenvolver competência, desde que você desenvolva as habilidades corretas. Esse aspecto está falando, pegar 12 pessoas de níveis diferentes. Havia pessoas cultas, o Mateus era culto, mas havia também pessoas que eram realmente discípulos muito simples. Discípulo, para quem não sabe, é aquele que convive com o mestre. Apóstolo é aquele que não conviveu necessariamente com o mestre, mas adere a todo o conhecimento, a todos os ensinamentos do mestre. Os discípulos eram pessoas simples em sua maioria. Eles desenvolveram habilidades nos 3 anos que conviveram diretamente com Cristo Jesus. Que habilidades essas eles desenvolveram para poder levar a palavra do Cristo? A habilidade de desenvolver o relacionamento que nós chamamos de relacionamento interpessoal, que é o relacionamento pleno, que tem a ver com a intrapessoalidade. Jamar, traduza. Eles desenvolveram nesses 3 anos a competência interpessoal, relacionamento pleno. Só que isso tem a ver com intrapessoalidade. O que é intrapessoalidade? Autoestima, conhecimento de si mesmo. Então, o próprio Nazareno, em vários momentos, ele cita Sócrates, conhece a ti mesmo. Isso significa, volte-se para dentro de si. O reino de Deus encontra-se dentro de cada um de nós. Então, eles desenvolveram habilidades nesses 3 anos para se tornarem esses discípulos, percussores do cristianismo. Então, toda e qualquer empresa, organização, seja educacional ou não, ela pode sim investir no aprimoramento de habilidades para alcance de competência, desde que elas precisam ser bem desenhadas. O mestre Nazareno desenhou claramente qual era o perfil de líder que ele queria. Ele deixou claro que era o líder servidor, que veio para servir. Então é isso que as pessoas, irmãozinho Marcos, a gente precisa ter clareza. As organizações também precisam delinear, precisam deixar claro, que tipo de liderança ele quer construir e desenvolver. É o que eu penso. Poxa, que interessante. Professor, eu vi aqui que 2 livros. Primeiro, obrigado aí pelos livros que você trouxe aí para mim. Fico muito feliz. Vou ler com muito amor e carinho. Inclusive, a minha esposa, ela é... Amor, dá um presentinho pra gente aqui ler. Que legal, fico feliz. Ela é uma leitora assídua, tá? Um livro aqui, baseado no livro Professor Sim, Educador Não. Tá bom. E aí, o que é esse negócio? Isso. Panorama. Não fale tudo, porque a galera precisa comprar o seu livro, isso. tá? Professor Sim, Educador Não é um best-seller nosso na área da educação. Eu viajei bastante o Brasil levando essa temática que para alguns colegas meus foi, de fato, perturbador. Por que perturbador? Porque todos os meus colegas se intitulam educador. No livro, a gente deixa claro que todos nós somos educadores. Eu educo meu filho, eu educo a comunidade. Só que ser professor é professar algo em que se acredita. Então há uma normatização. Ser professor é você se especializar em alguma coisa específica no ato da construção significativa do conhecimento. Qualquer um pode ser educador, mas nem todos são professores. Professam algo em que acreditam, a metodologia que acreditam, a didática que acreditam. Interessante. Essa é uma questão que muitas vezes a política neoliberal convencionou chamar todo mundo de educador para desvalorizar nossa classe. Por quê? Porque todo mundo pode ser hoje uma tia de uma creche, todo mundo pode acompanhar uma criança no processo de cicloaprendizagem, basta ter um avental, basta ter um cargo público. E a especialização? O professor professa uma especialização. Ele tem que dominar as inúmeras metodologias, as inúmeras abordagens. Uma tia não precisa dominar Roger, não precisa dominar Paulo Freire. Ela precisa ter uma tia de um sobrinho, a sua
cunhada, ela é tia dos teus filhos. Ela não precisa ser uma conhecedora das metodologias, das abordagens, concepções ou tendências pedagógicas. Ela tem que ser boa, ela tem que ter princípios e valores dela. Agora, o professor, além de ter princípios e valores, Marcos, ele precisa ter especialização. Porque o que aconteceu? Com o termo, né, educador sendo internalizado pelas pessoas, isso diminuiu, no meu ponto de vista, a unidade, a força da classe. Então, uma tia, né, a tua cunhada, ela, ela pode ser uma educadora. Por quê? Porque ela tem princípios, tem valores. Só que a tua cunhada, que não é professora, não tem uma especialização, ela não tem o conhecimento profundo das concepções, abordagens ou tendências pedagógicas, ela vai ter as suas limitações para ajudar essa criança a construir significativamente o conhecimento. Ela pode ser só uma boa tia. Então, hoje, convencionou-se colocar tudo no mesmo balde. Todo mundo é educador. Todo mundo é educador. Acabou baixando aquela regrinha do professor. Acabou. E o que há por detrás disso? Esse é para desfragmentar a nossa classe, diminuir a força da nossa classe. Concordo. É a classe hoje mais destituída de verdadeiros representantes hoje, você sabe muito bem que é dos professores. Vem uma Câmara de Vereadores aqui de São Paulo, de Guarulhos, seja de onde for, uma Câmara, uma Assembleia Legislativa Estadual, Federal, nós deveríamos ter lá inúmeros representantes nossos. Só concordo que plenamente. Professor não vota em professor, me desculpe. Isso é um reflexo dessa tese que eu levanto no livro Professor Sim, Educador Não. Maravilha. Professor, quando você olha assim, a educação brasileira evoluiu. Vamos fazer um panorama aí nos últimos 25 anos. Como o senhor vê isso aí, no geral? A gente começando no geral, desde aquela criancinha até o doutorando. Eu vou generalizar, Marcos, de uma maneira que o público possa entender de uma maneira muito simples, tá? O que há no Brasil é a falta de continuismo político educacional. Cada governo que entra, ele vem com uma proposta educacional, uma ideia, uma concepção, mas não tem o continuismo. Isso acontece desde o setor municipal, estadual e federal. Então, na minha maneira de ver educação, para mim, analisando os dados, os números, que a política neoliberal adora isso, eu acredito que nós temos verba suficiente para fazer algo significativo no Brasil. Concordo plenamente. Agora, nós não temos pessoas qualificadas e preparadas para administrar esse montante de verbas, esse dinheiro. Então, o maior problema, de forma macro, nós estamos discutindo aqui, do meu ponto de vista, é a falta de representatividade de representantes, né, professores, no Congresso, na Assembleia, na Câmara dos Vereadores. Eu acredito que nós não teremos, para próximas eleições, esse continuismo, porque cada governo que entra, independente de ser da mesma sigla, né, se muda radicalmente, porque quer se mostrar algo que eles nem sabem o significado, nem conhecem. Né? Melhorou desses 20 anos o quê? Não sei o que melhorou. Eu penso que... Melhorou, Jamar, 25 anos? Eu penso que não. Desculpe, mas o meu fato é... Querido, quando a gente pensa numa média inflacionária de 10% ao ano e você vê governos dizendo que vão te colocar 2% de aumento para o funcionarismo público, para o professor, isso vem colaborar com o que eu estou falando, que é o descaso pela educação. Então, para mim, não houve melhoras significativas. Concordo com o senhor. Outra pergunta, aí já entrando na parte técnica. Como o senhor vê a inteligência emocional para um professor? É importante? Como ele deve usar? Quais são os momentos? Marcos... Hoje, lembrando que hoje nós temos cenários no Brasil fora de sérios. Marcos, nunca ficou tão evidente a neurodivergência, nunca ficou tão evidente que o mundo deve incluir. Eu fico imaginando o seguinte, eu fico imaginando que quando eu estou no meu consultório e eu estou trabalhando um dislexo, eu estou trabalhando um TDA,
H, uma criança com déficit de atenção ou hiperativa, eu estou trabalhando só eu e aquela criança. E ali a gente desenvolve um trabalho, a gente vai, desenvolve um trabalho. Agora você imagina uma sala de aula com um professor do terceiro ano que tem 3 TDAH, 2 dislexo, 1 Down e 3 TEA, junto com mais 20 Meu alunos. Jesus. E a lei diz, dá-se conta, preste-se. Eu fico imaginando a cabeça desse professor. Eu fico imaginando a dificuldade desse professor. Eu fico imaginando a problemática disso tudo. Ora, um professor que não tem uma competência interpessoal não consegue lidar com essa situação. Vamos responder a tua pergunta agora, só ilustramos para poder responder. O que é ter competência interpessoal? A gente fala isso no nosso livro, né? No sentido da autoestima nas relações interpessoais. O que a gente diz sobre competência interpessoal? Se competência interpessoal é relacionamento pleno, é saber lidar com todas as pessoas, com sua neurodivergência ou não, inclusivo ou não, seja o que for. Mas para isso é necessário você aprimorar o seu autoconhecimento. Aí a gente volta lá atrás, né? Educador e professor. Para que eu possa aprimorar o meu autoconhecimento, eu preciso de técnicas, de abordagens, de estudos específicos que a tia não tem. Concordo. E aí fica difícil ter competência interpessoal numa escola. Por exemplo, eu sou convidado direto para ir nas escolas palestrar. Dentro da minha disponibilidade, eu vou. Eu não cobro um centavo para lá, porque primeiro o professor não tem dinheiro nem para comprar livro. Verdade. Às vezes eu levo os livros para a palestra, a pessoa queria tanto ter o livro, eu acabo dando o livro para o professor, porque ele não tem dinheiro para comprar, com todo respeito. Mas é verdade. É verdade. O que a gente vai, conversa, esmiuça a teoria, põe na prática para eles verem. De alguma forma eles se estimulam, mas depois voltam à estaca, voltam ou estabiliza, não consegue dar continuidade, porque falta estímulos. Porque a competência interpessoal, Marcos, não é simplesmente a gente mostrar o caminho. A gente precisa habituar-se a desenvolvê-lo. O hábito, para quem não sabe aí de casa, o hábito ele demora de 90 a 120 dias para você fixá-lo. Se você não fixar as estratégias, se você não desenvolver essas habilidades, colocar em prática, por exemplo, você chega para mim e diz assim, Jamar, estou começando na academia, então na primeira semana você vai que é uma beleza, na segunda semana você não vai hoje porque está chovendo, na outra semana não, eu tenho que ir na feira. E quando você vê daqui um mês, você deixou de ir. Sim. Então o hábito ele demora para ser construído e edificado, ele precisa de 90 a 120 dias aproximadamente. Então, para a gente desenvolver a competência interpessoal, a gente precisa desenvolver algumas habilidades. E essas habilidades pressupõem tempo de estudo, tempo de preparo, que o professor muitas vezes não tem. Muito bom o seu ponto de vista, interessante. Emendando isso aí, o aprender, a IA ajudou, a tecnologia ajudou nisso ou não? Ou você ainda é daquele cara que fala, para aprender eu tenho que pegar no livro e ler, estudar mesmo, aquela leitura tradicional prática. Tá bom. A tecnologia ajudou, IA ajudou, porque hoje todos os professores, os guerreiros da vida aí, gente, eu sou professor, eu sei, você dá um trabalho para o aluno, na hora que você vira as costas, ele está tirando uma foto e mandando fazer lá no chat GPT. Sim. Você olha e fala, nossa, que trabalho maravilhoso. Tá, explica para mim. O cara não sabe ler uma linha. Como você vê isso aí? Marcos, vamos pensar no seguinte. Eu vou responder a pergunta dele, preste atenção, mas primeiro eu vou contextualizar, para depois responder. Marcos, é importante você me ouvir. É importante que você entenda que aquilo que eu estou falando veio de um conteúdo. Uhum. Então é importante que você me ouça. Mas também é muito importante, Marcos, que você discuta sobre esse conteúdo comigo. Verdade. Mas o mais importante é você ouvir, discutir e depois ter o que dizer. O que eu penso sobre a IA? Eu acho que a IA é uma ferramenta bacana, ótimo, 10.
Então, vamos discutir esse trabalho que você fez, aluno? Vamos discutir? O que você tem a dizer sobre esse trabalho que você fez? Eu quero te ouvir. Diz aí para mim o que você tem a dizer sobre esse trabalho. Vamos discutir sobre isso? Vamos. Agora escreva o que você tem a me dizer sobre ele. Eu acho que se você Verdade. acrescentar nos seus trabalhos, deixar claro para o seu aluno, seja universitário, seja de onde for, que ele fez o trabalho, a gente sugeriu que ele fizesse por si, mas ele acabou utilizando a IA. Tudo bem. Então, que ele me explique esse trabalho, que ele discuta esse trabalho com a turma, mas que depois ele textualize individualmente, cada um do grupo textualize individualmente o que entendeu após a nossa apresentação, após a nossa discussão, ele escreve. E o que vale na nota é aquilo que ele escrever. O que você acha dessa técnica? Ótimo. Realmente, Eu acho que os professores às vezes pintam um cenário que não... mas olha, pedi para fazer um trabalho, me trouxe aqui na IA pronta. Beleza. Ele fez a primeira parte, que foi buscar a referência conceitual. Tá bom. Então, põe o grupo para falar sobre isso. Olha, digam o que vocês entenderam sobre o trabalho que vocês fizeram. O que vocês acham, turma? É por aí, não é? Tá bom. Agora que vocês terminaram a apresentação de vocês, cada um escreva textualmente o que entenderam. E essa é a nota que eles vão receber. Verdade. Na realidade, é transformar o limão numa limonada. Poxa, que interessante. Muito bom o seu ponto de vista. E aí, quando a gente, já mudando um pouquinho mais, por que as pessoas, aí já entrando na área da psicanálise, estão se esgotando tanto emocionalmente? Isso já acontecia? É algo novo? Acontecia antes, mas ninguém não via? E hoje acontece porque nós temos excesso de informações. Eu nunca trabalhei tanto como psicanalista, e vou deixar claro para você aí, ouvinte. Amo a psicologia, amo a psicanálise. A psicanálise, só para vocês entenderem, é uma abordagem, tendência, concepção da psicologia, uma maneira de se fazer a psicologia. Existem inúmeras maneiras de você fazer um tratamento. Terapia. Terapia significa tratamento. Por exemplo, eu estou precisando de ajuda emocional. Tá. Você precisa pensar qual é a abordagem, qual é a tendência, qual é a concepção que mais encaixa com você. Às vezes você tem a psicologia humanista, você tem a psicologia comportamentalista, behaviorista, estruturalista, corporal, a psicanálise, existe N tipos de abordagem para tratar um paciente. Quando a pessoa faz psicologia, ela aprende num semestre, a cada semestre ela aprende uma abordagem diferente. E aí, é lógico que esse estudante vai se identificar com uma ou outra abordagem. Eu sou psicanalista, sou freudiano. Por quê? Porque, para mim, é a abordagem que responde de uma forma mais rápida às necessidades das pessoas. Para mim, só uma curiosidade, Freud era um judeu ateu, né? Eu sou um psicanalista espírita. Né? Mas isso não significa que eu faça regressão, faço vidas passadas, não é nada disso. Eu trabalho com a técnica freudiana, que é a técnica da associação livre. O que é a técnica da associação livre, Marcos? É ter empatia com o seu terapeuta, de alguma forma, e ter a liberdade para poder falar o que vem na minha cabeça. Porque o meu inconsciente, ele solta, você queira ou não, ele solta aquilo que precisa ser trabalhado. E é em cima disso que a gente trabalha. Nesse sentido, eu me apaixonei pela psicanálise em 2002, mas eu estou atuando como terapeuta de uma forma interessante, desenvolvi uma nova metodologia. Quando eu falo nova, eu preciso tomar cuidado, não é? Porque não existe nada de novo no reino da Dinamarca, né? Como diria Shakespeare, também, nem dentro da área da psicologia, mas eu desenvolvi uma abordagem diferenciada dentro do princípio psicanalítico. Né, onde a gente trabalha com percepção e intuição. Veja, o objeto de estudo da psicanálise, Marcos, é o inconsciente. O que significa isso para vocês que são leigos? Por exemplo, estou com vontade de chorar, estou chorando. Aí você faz, por que eu estou chorando? Eu estou com vontade de chorar, mas eu não sei por quê. Conscientemente, você não sabe por que você está com vontade de chorar ou chorando. Mas o seu inconsciente, ele foi acionado por um cheiro, por uma imagem, por uma música. E esse é o nosso papel de investigar a causa, a raiz disso tudo.
Por exemplo, quantas vezes eu me via gritando com os meus filhos da mesma forma que minha mãe gritava comigo? Isso é uma condicionante familiar. Isso é, inconscientemente estou reproduzindo Aquilo aquilo que que eu ouvi. aconteceu. Isso é inconscientemente. Então, nós, psicanalistas, trabalhamos, né, o inconsciente. É lógico que os espíritas, né, eles acreditam que quando nascemos, e é fato, nós somos liberados do pensamento das lembranças de vidas passadas, graças a Deus. Porque não seria interessante eu estar numa casa e lembrar que alguém que está na minha casa foi um grande inimigo meu? Graças a Deus eu prefiro assim. Não, nós somos dotados do esquecimento. No entanto, se existe um inconsciente material que guarda tudo, registra tudo, desde o ato da concepção, nós também temos um inconsciente espiritual, que independente de não lembrar, ele está dentro de mim. Isso pode vir de outras vidas passadas. Nessa pegada intuitiva e percepção que eu desenvolvi uma metodologia diferente. Então a gente tem tido resultados concretos, reais. Casos de depressão, que numa teoria convencional, você 1, 2 anos, 3 anos de tratamento, em 8 semanas a gente já começa a mostrar para a pessoa perspectivas de melhora. Poxa, que legal. 8 semanas. Lógico que existem exceções. Não vou dizer para você que há casos e casos, mas generalizando, porque a ciência se utiliza da generalização, é essa a média. E essa técnica, por exemplo, nesse livro, a gente apresenta para os psicólogos e para psicanalistas. Eu detalho essa técnica. Esse livro é interessante, a Psicanálise Espírita, porque ele parte de um pressuposto do Atos do Apóstolo, da transformação de Saulo para Paulo. Então a gente mostra como é possível, né? E é a cegueira dele. Né? Porque com a cegueira do Paulo, ele foi obrigado a voltar-se para dentro de si e enfrentar o próprio ego, da vaidade, do orgulho. Mas ele voltou com tanta força para dentro de si que o corpo ficou cego. A psicologia corporal explica muito bem isso. A somatização das coisas. Puxa. E a gente explica na segunda parte desse livro como isso se dá. E a gente também apresenta como a gente aplica a nossa técnica dentro do consultório, no divã. Então é um livro que as pessoas estão gostando muito, principalmente aqueles que gostam de trabalhar com a mente. E eu quero já até deixar claro para vocês, provavelmente agora, final de maio, início de junho, nós estamos abrindo a Associação Brasileira de Psicanálise Espiritualista Integrativa. Poxa, que legal. A nossa ideia é, como associação filantrópica, mostrar essa técnica para quem... Porque tem muito psicólogo e tem muito psicanalista que é espírita, que gosta disso. Sim. Então a gente quer abrir esse canal de aprofundamento, mostrar a técnica na prática. E nós vamos também ofertar cursos de formação para a psicanálise, né, dentro dessa visão freudiana. Então acredito que até o final de maio, início de junho, a gente já esteja estruturado para poder mostrar para as pessoas. Tem muita gente que quer ser terapeuta. Sim. Né? Tem muita gente que gosta. Mas quando eu sei que eu posso ser um bom terapeuta? Quando você tem uma boa empatia, uma competência interpessoal aprimorada. Poxa, que interessante. Verdade. Tá bom. Gostei disso aí. Outra perguntinha. Por que cada vez mais as relações humanas elas estão um pouco mais frágeis? Ou sempre foi assim? Ou é uma percepção da gente que é um pouco fora desse mundo? Eu acredito. Existem 5 maneiras de você encontrar resposta para qualquer problema na sua vida. Você pode usar a ciência, a filosofia, a religião, a arte ou o senso comum. O senso comum, arte, filosofia, religião e ciência, eles têm conteúdo que te dão respostas. Sim. Eu aprendi nos meus 60 anos de idade que a gente precisa, acima de tudo, Marcos, aprender a permear esses saberes. Porque quando eu encontro resposta na religião, eu encontro na ciência. Quando eu encontro na ciência, eu posso encontrar na filosofia. Se eu não encontrar na filosofia, eu posso encontrar na religião. Se eu não encontrar na religião, eu posso encontrar no senso comum, na arte. Então, a gente precisa aprender a permear e ter a humildade de encontrar o conhecimento nos saberes. Partindo desse princípio, a gente tem observado mudanças significativas. As mudanças ocorrem o tempo todo.
Só que elas ainda se concentram na mão de poucos, porque poucos têm acesso às Essa informações. informação. São milhares de pessoas, milhares não, milhões de pessoas que não conseguem ter acesso, que são discriminadas de todas as formas, de todos os aspectos. Só o nosso, com todo respeito a quem está nos ouvindo, só o nosso lixo diário aqui alimentaria uma população em um país africano ou mesmo nas regiões mais pobres da Índia. Verdade. A gente ainda está muito apegado às questões da matéria. Nós estamos apegados às questões do ter, em vez de buscarmos aprender um pouquinho sobre o nosso ser. É nesse sentido que eu acredito que ainda nós não estamos ainda evoluindo para a construção de um mundo melhor. Cada um precisa aprender a fazer a sua parte, cada um precisa aprender a fazer o seu melhor possível e deixar o impossível nas mãos de Deus, como diz Emmanuel através de Chico Xavier, que eu acho fantástico essa frase. Mas também, eu acredito, que nós precisamos reivindicar aquilo que é de direito do ser humano, aquilo que a ONU diz como direitos universais. Eu acredito que esse tema deveria ser melhor trabalhado no âmbito educacional e organizacional para provocar verdadeiramente as mudanças que tanto queremos. É verdade. Muito interessante. Uma outra perguntinha aí já é voltada a redes sociais. Quando a gente fala redes sociais, aí nós estamos falando de todas aí. Isso aí, na visão do psicólogo, psicanálise, isso traz ansiedade? Seja para o jovem, seja para aquela criança e seja para o adulto. Num dos meus trabalhos, nessa coletânea amarela que vocês estão vendo passando aí atrás, nessa coletânea amarela, Vou colocar aqui isso. tem um trabalhinho, um livro chamado Bullying ou Crise de Valores. E a gente fala muito de algo que a gente observa muito nas redes, né? Que é a violência virtual. Uhum. A violência virtual não é só aquela que ataca o outro, mas também é aquela que fere a si. Por exemplo, quando eu tô com uma taça de vinho com a minha esposa, trocando, sorrindo, a taça, comemorando 20 anos de casamento, sorrindo aqui, né? Eu estou passando uma imagem de que é o casal, Doriana, o casal perfeito. Aí depois, quando eu deixo a taça aqui, vai embora, não me enche meu saco, eu não quero ver só você hoje. Então a gente percebe muita hipocrisia. A gente percebe que o mundo virtual virou um mundo que precisa realmente de limites, precisa realmente de pessoas que tenham bom senso, porque vocês têm que entender que na minha época a gente dizia papel aceita tudo. Hoje a rede aceita tudo, é a mesma coisa. Verdade. Na minha época era papel aceita tudo. Hoje não, hoje a rede aceita tudo, até o que não existe. Hoje, né, eu posso estar fazendo uma entrevista aqui com o Trump. É só usar a IA e colocar né, Marcos? Eu mesmo, eu posso estar aqui e de repente você pode estar fazendo uma entrevista com o Trump. Sim. Hoje a IA caminha nessa direção. O que eu penso sobre tudo isso? Eu penso que a inteligência ela tem que ser usada, tem que ser desenvolvida. Para quê? Para a coletividade. Ela precisa ser usada para a cura do câncer, para acabar com a miséria, com a fome, para a gente poder transformar o nosso planeta literalmente num planeta sustentável, que a gente possa utilizar isso para limpar o nosso rio Tietê, o Rio Pinheiros aqui em São Paulo, que a gente possa utilizar tudo isso para a gente provocar mudanças significativas no clima e na nossa terra, que está cada dia mais envenenada. É isso que eu penso. Maravilha. Poxa, que interessante. Agora a gente saindo um pouquinho mais da área escolar e já entrando no mundo corporativo. Se fala muito sobre burnout. E quando a gente fala burnout, pessoa sobrecarregada. Isso aí, essa resposta, ela vai servir para o filho, para a filha, para o esposo, para a esposa. Como identificar uma pessoa que está nesse... Você já fez academia? Já. Já. Imagine que você consiga levantar 30 quilos e de repente você está com 80. O que acontece? Você se esforça e chega uma hora que você fala, não consigo, me ajude. Não consigo. Tire daqui. Né? Quando a gente fala nas doenças, nos transtornos de CID-310 e personalidade, seja o que for, a gente está falando
de algo muito importante. A gente está falando do quanto nós nos descuidamos, o quanto nós precisamos aprender ou reaprender a ler os cenários e a entender os sinais do nosso corpo. É isso que nós estamos falando. Toda doença, toda CID de transtorno, ela dá sinais. E um dos primeiros sinais, pasmem, um dos primeiros sinais, Marcos, é o estresse. O estresse mal trabalhado pode levar a uma depressão, burnout, seja o que for. Então a gente precisa começar a repensar a leitura dos cenários e começar a enxergar os sinais do nosso corpo. O que é uma leitura do cenário organizacional? Aprenda isso aqui é legal, que eu vou te falar, eu quero que você aplique lá. Olha lá, o que é uma leitura? Eu sei que eu estou literalmente trazendo o meu trabalho para minha casa todos os dias. Já não tenho paciência para cuidar das crianças, não tenho paciência para falar como foi meu dia para a esposa, estou cansado. Isso é um cenário. Você tem que aprender a fazer esse cenário. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque a empresa está me consumindo, me faz trabalhar 13 horas por dia, 10 horas por dia, e tem que ser assim. E aí eu respondo, por que tem que ser assim? Será que isso não é um cenário? É isso que você quer para a tua vida? Isso não está gerando para você o estresse? Não está te causando isso? Isso no processo terapêutico que a gente trabalha. Puxa, que interessante. Entendeu? É essa questão, Marcos, que a gente precisa discutir e trabalhar de forma séria. Né? E você sabe que hoje é lei, né? Hoje nós temos a questão legal disso tudo. As empresas e as corporações precisam investir na saúde mental. Sim. Nada melhor do que levar informação, palestras, para que o povo possa ser certificado e aprender a fazer essa leitura de cenário e leitura de si frente ao outro. Nesse aspecto, deixo bem claro, para quem tiver interesse nessa área, a gente já tem trabalhos prontos para poder ser aplicados nas semanas que vocês têm aí de capacitação, de organização, para que a gente possa levar um pouco dessa experiência de mais de 30 anos no meio organizacional, para que vocês possam colocar em prática e diminuir o turnover, né, disso tudo. Isso. Então a gente está aí disposto a trabalhar junto com vocês e ajudá-los nesse aspecto. É séria a questão? É muito sério, porque quando você está transtornado, você não consegue ver perspectiva de mudança. Qual que é a tua sugestão? Procure um especialista o mais rápido possível. Aí vai a deixa. Marcos, tem muita gente que prefere literalmente não deixar, né, de comer num fast food uma vez por semana do que pagar uma consulta com um terapeuta. Desculpa, mas eu vou ser bem franco. Há pessoas que não entendem que precisam investir em alguém de fora. Porque com alguém de fora, você pode falar tudo aquilo que você não fala para um filho, para uma mãe, para um namorado, para um amante. Você pode falar. Verdade. E as pessoas esquecem que isso realmente é libertador. Colocar para fora é libertador. Então eu aconselho, quem não consegue ler os sinais, quem está nesse mundo estressante, procure ajuda especializada. Depois a gente deixa o contato aí para vocês entrarem. Na verdade, eu até peço para vocês, entrem no Instagram, Jamar Monteiro, psicanalista, acessem e a gente vai estar aí tranquilo para poder conversar diretamente com vocês. Maravilha. Pegando esse gancho aí, né? Agora os próximos meses vai ter a CIPA na maioria das empresas aí. É uma dica maravilhosa, é uma palestra aí com o professor Jamar Monteiro. E para você, seja um pai de família, seja qualquer pessoa, tá passando por isso, procure ajuda, tá? Procure ajuda. Por quê? Muitas das vezes você está numa situação na vida que você fala, poxa, pode ser o fim. Não, não é o fim. Você tem pai, tem mãe, tem filhos, tem pessoas que te amam, que quer te ver se bem. Então, procure tratamento. O professor aí é especialista na área e pode te ajudar muito. Continuando aí, professor. Qual o maior erro das pessoas em buscar a felicidade? Viver uma vida de aparências? Não, vamos entender então o que é felicidade. Em 2012, eu lancei o livro Felicidade Como Construí-la. E eu começo esse livro, né, homenageando a minha companheira, Norienha, minha esposa dessa reencarnação. Né? E ela inspirou-me nesse livro. Eu descobri, né, nesse trabalho sobre felicidade, eu realmente, Marcos, eu pesquisei filosoficamente
os conceitos de felicidade ao longo dos tempos, desde os pré-socráticos até os contemporâneos. E eu cheguei à seguinte conclusão, que a felicidade, na verdade, ela é a satisfação do homem no mundo. No entanto, quando o homem está satisfeito, essa é a questão. Veja só, felicidade ela existe? Existe. Por exemplo, eu estou com fome. Nós dois estamos com fome, cara. Nós vamos numa churrascaria e você. A gente terminou de comer. Nossa, Que que maravilha. satisfação. Isso é a felicidade. Só que a gente precisa entender que a felicidade não é um estado que nos consome 24 horas. E não, nem deveria, porque senão nós não sentiríamos outras coisas que Uhum. precisamos sentir. Então, felicidade é um processo de construção. A felicidade é a construção da sua satisfação. Isso eu deixo muito claro no livro. Como é que eu posso ser feliz? Porque quando a gente sacia uma necessidade, surge outra. Maslow diz isso. Abraham Maslow diz sobre as pirâmides da necessidade. Ele fala muito interessante. Não há uma pessoa eternamente satisfeita, porque a gente sempre quer algo mais, até chegar à sublimação, à autorrealização, né? Desde a sensação de segurança até a autorrealização, segundo. Mas a questão é justamente viver essas etapas. Quando a gente aprende a viver as etapas e saber que ela continua, por exemplo, a minha felicidade é a minha viagem para Portugal e Espanha em setembro. Pô, que legal. Terminou minha viagem. Então acabou minha felicidade? Então não está na hora de eu construir uma outra? Quem sabe agora eu vou para o leste europeu? Então eu posso me planejar. Então, esse ato de você pensar na possibilidade de você construir projetos, ela permite que a felicidade se instaure. Quando eu faço terapia de casais, eu faço Normalmente, as minhas terapias de casal no consultório são ao sábado, que é a disponibilidade dos casais maiores. A gente sempre fala, como é que estão os projetos? Eles falam, que projetos? Um casal, para ser feliz, para prosperar, ele precisa ter projetos. Porque são os projetos que nos faz conquistar, nos dar satisfação. E quando a gente termina um projeto da casa própria, a gente cria um outro. Quando a gente termina o projeto, né, de compra de um carro, a gente cria um outro projeto. Isso vai alimentando o casal. Então, eu penso que a felicidade é a satisfação do homem no mundo. E entender que esse é um processo que não pode durar 24 horas. Ele é momentâneo, ele é construído. Maravilha. Muito interessante a sua resposta. Existe diferença entre motivação e propósito? Ou é a mesma coisa? Motivação vem no latim movere, né? Que é você mover as coisas, a ação, né? O propósito é você colocar no papel aquilo que você internaliza. Propósito, aquilo que está depositado. Propositor, proposital, propositório, né? Todos nós precisamos ter propósito nessa vida. Que seriam os objetivos da vida, né? Pode ser. Proposital significa planejar para poder acontecer a coisa. É proposital. Quer dizer, eu sei que eu preciso fazer isso. Só que você precisa entender, Marcos, que a motivação é um processo extremamente intrínseco. Verdade. Quer dizer, na verdade, as pessoas, aquela pessoa, aquele palestrante é motivador, olha, o Jamar me motivou. Não, ninguém motiva ninguém. Ninguém. Por quê? Porque a motivação é um processo intrínseco. Você se permite ou não. Ela é própria. Ela é própria, ela é singular de cada um. Agora, uma pessoa motivada, normalmente ela tem propósito de vida, ou sentido de vida, ou tem a sua missão clara. Exemplo, para vocês entenderem. A minha missão é ajudar as pessoas a encontrar sentido e valor em suas vidas, através da técnica da psicanálise espírita que eu atuo. Né? E muitas vezes, quando as pessoas não são espíritas, querem apenas um método convencional, eu atuo da mesma forma. Há diferenças? Há, porque a gente respeita também a intuição que vem no processo terapêutico. Quando a pessoa não quer essa intervenção, essa percepção, a gente trabalha só no campo do inconsciente daquilo que ela fala. Então, eu tenho a clareza da minha missão. Minha missão é ajudar as pessoas a encontrar sentido e valor em suas vidas. Então, mas, olha, isso parece tão bonito, né? Ser psicanalista é uma missão para o Jamar, como ser professor para o Marcos é a missão dele.
A missão dele é trabalhar no SESI e ajudar as pessoas a encontrar também, através das suas aulas, o sentido para eles se tornarem profissionais melhores. Ah, mas o rapaz que está aqui no aspecto técnico gravando aqui, a missão dele é assessorar as pessoas nesse processo de coworking aqui, de gravações, para que as pessoas tenham acesso a essas informações. Sem ele, não seria possível essa gravação. Só que as pessoas têm a mania de menosprezar a sua própria missão ou querer achar que a missão tem que ser uma missão gloriosa. Gente do céu, graças a Deus, eu não tenho uma missão. Não tive essa missão do Divaldo Pereira Franco, viver até os 100 anos, do Chico Xavier. Meu Deus do céu, sem ter uma esposa, sem ter uma família, constituir isso, sabe? Não ter nada materialmente no nome deles, tudo, sabe? Tudo entregue para a caridade. Então, são missões que eu hoje não estou pronto para isso. Então, Deus sabe o que faz, colocou as pessoas certas para fazer essa missão. São missões gloriosas. A missão de Madre Teresa de Calcutá, mas também essa pessoa que limpa, varre aqui o cowork, seja onde for, também tem a missão dela. Por que a gente tem que ter missão gloriosa, missões excepcionais? Cada um cumpra a sua missão e agradeça por estar cumprindo a sua missão. Esse é o remédio para viver em paz e com felicidade. Ser feliz com o que tem. Ser feliz com aquilo que você tem. Muito interessante. Agora a gente entra no mundo corporativo aí das empresas, que é onde é que está, na realidade, está pegando e muita gente reclama e por aí vai. O que define um líder, seja dentro de uma empresa de logística, gerenciando uma escola, seja na sociedade, o que define um líder? O que define um líder é o nível de internalização da visão estratégica da empresa, ou seja, o quanto ele internalizou a visão estratégica da empresa, ou seja, o modo de ser dessa empresa, o que é essa empresa, valores, fatores críticos de sucesso, missão. Quanto mais esse líder internaliza e sabe para onde se deseja ir, mais clareza de papel institucional ele tem, mais condições de ser o líder. Então, o líder ele precisa, no meu ponto de vista acadêmico, ter essa clareza absoluta do modo de ser ou visão estratégica da empresa, internalizar, acreditar. Se ele não acreditar, ele não conseguirá ser esse líder esperado. Ele pode ser um líder, mas não um líder esperado, transformador. E mais, entender que para a liderança, nós também precisamos ter a humildade de reconhecer que em alguns momentos nós não temos que nos intitular servidor, corporativo, democrático, participativo, autoritário, porque em alguns momentos dentro do âmbito organizacional nós temos que nos revestir de posturas diferentes. Sim. Porque o contexto exige isso. Então, ter essa clareza para poder alcançar a missão da empresa é necessária. Então, para mim, o que define um líder é ele internalizar de fato a visão estratégica, acreditar na visão estratégica e, acima de tudo, ter essa clareza de que ele precisa ter N posturas para poder edificar aquilo que se acredita. Poxa, interessante. E aí vem uma segunda pergunta. Por que tantas pessoas têm dificuldades em liderar? É falta de treinamento, falta de propósito? Ou já tem pessoas que já nascem líderes? Eu acredito na formação de líderes. Eu acredito. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Há pessoas que já nascem com algumas habilidades afloradas. A habilidade da empatia, da leitura do outro, leitura de cenário. E há pessoas que precisam desenvolver essas habilidades para ser competente líder. Então, essa é a questão. Então, todo mundo pode ser líder, porque tem gente que diz assim, não, liderança é inata, a pessoa já nasce líder. Eu não acredito nisso. A ciência tem me provado. Se eu tenho desejo de ser líder, tenho as dificuldades, reconheço as dificuldades, eu posso aprimorar essas dificuldades, desenvolver as habilidades que me faltam para ser esse líder. Eu acredito nisso e a ciência tem me mostrado que isso é real. É realmente interessante. Um desses fatores aí é a minha mera opinião. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de conversar. Exemplo, tem pessoas que chegam no ponto de ônibus, com 2 minutos ele faz amizade com todo mundo. Tem pessoas que não. Isso.
Isso tem a ver com a persona, né? Com a personalidade dela. A ciência, psicologia nos ajuda muito isso. Nós somos aquilo. Toda personalidade ela é construída com base na temperança e no caráter. O que é a temperança? São os aspectos hereditários, né, que a gente carrega dos nossos familiares. Por mais que eu não queira, eu tenho muito trejeito da minha mãe, muito trejeito do meu pai. Por mais que eu não queira, eu às vezes falo como meu pai, às vezes falo como minha mãe. Por exemplo, eu e meu irmão, nós temos o mesmo timbre de voz e às vezes o mesmo tempo para falar. Eu e meu irmão. Olha que interessante, esse tempo que eu tenho para falar, ele também fala desse jeito. Porque isso tem a ver com a nossa temperança. Só que a nossa personalidade também é construída no ambiente que a gente convive, seja dentro de casa ou fora dele, na escola aí. E aí tudo isso vai formar o que nós somos. Quer dizer, uma pessoa tímida, por exemplo, tem a ver com a questão da construção do caráter, ou seja, do ambiente em que ele nasceu, se ele foi estimulado ou não a falar, a colocar os seus sentimentos, as emoções. Porque, de repente, se ele nasce num ambiente onde todo mundo fala, cala a boca, criança, para, isso é para menino adulto, criança não chora, sai daqui. O que você está... Ninguém se preocupa em perguntar para essa criança o sentir dela, de repente ela vai crescer com a ideação de que não é necessário ter empatia pelos outros. Então, tudo isso afeta. Então, o ambiente, sim, mas isso não significa que eu não possa aprimorar isso. Por isso que existe processo terapêutico e terapia. A terapia Então, ajuda isso. nesse caso aí, pode ter pessoas que já nascem com essas habilidades, mas o correto seria construí-las ao ao longo da vida. Para as organizações. Imagine que eu preciso de um líder, um supervisor de logística, esse cara aí precisa ser treinado. Agora, presta atenção, não é... aprenda isso, Marcos, por favor, Marcos. Às vezes você olha de um cara, você tem empatia por ele, você gosta dele. Pô, eu vou treinar esse cara para ser líder. Não, a primeira coisa que tem que fazer, ele tem o desejo de ser líder? Interessante. Porque a gente não constrói aquilo que as pessoas não têm. Mais ou menos um exemplo. Eu tenho um ótimo operador de máquina. Esse cara ele vai ser um líder de manutenção lá de máquina. Não necessariamente. Ele vai ser um péssimo líder, então? Não necessariamente. Se ele é um bom maquinista, mas se ele tem o desejo de ser o líder da turma, ótimo, aí eu consigo aprimorar. Agora, se ele não tem esse desejo, continue sendo o que ele quer ser. As pessoas forçam muito a barra. É onde é que acontece muitos problemas dentro das empresas. Eu vejo muito isso nas consultorias. Muito interessante. Agora, um detalhe, outra coisa que chama muita atenção, por nós vivermos nos mundos corporativos aí, aquela pressão 24 horas. Como desenvolver a autoconfiança? Marcos, autoconfiar. Autoconfiança, confiança. A primeira coisa para se construir autoconfiança é entender que a gente tem dualidade de emoções e sentimentos. A gente precisa entender a diferença entre sentimentos e emoções. Vou falar, primeiro eu vou contextualizar e eu explico o que é autoconfiança. Você olha para mim, você não pode dizer os meus sentimentos. Você pode ter ideia, mas você não pode afirmar. Você olha para mim, sentimento. Você não sabe se eu tenho fé. Você não sabe se eu tenho amor, gratidão. Porque necessariamente eu não estou expressando pelo corpo a minha fé, a minha gratidão. Olha aí, ó, eu não estou expressando gratidão, fé. Isso é uma coisa que só eu sinto. A emoção, diferentemente do sentimento, alegria. Alegria, verdade. Tristeza. O corpo exala e revela. Ele fala por si, né? Fala por si. Então, é muito interessante que a autoconfiança. A autoconfiança é um sentir. A autoconfiança é o sentir, porque não é medo, insegurança. Medo e insegurança são outras coisas. Você está falando para mim de autoconfiança. Então, confiança é um sentimento. Autossentimento como amor, como gratidão, como fé. Confiança, então, é um sentimento. Puxa, que interessante. E a gente precisa aprimorar isso. Eu posso aprimorar minha fé? Posso. Eu posso exemplificar mais amor? Posso. Então, quando você fala autoconfiança, você está falando de sentimento. Então, isso tem a ver com a sua autoestima. E se eu tenho problema de autoconfiança, eu preciso do Jamar, preciso de uma terapia. Eu preciso lá entrar no Instagram, falar Jamar Monteiro, psicanalista, e marcar um horário. É isso.
Poxa, que interessante. E aí a gente segue nessa mesma linha. O medo do fracasso, ele paralisa as pessoas. E quais são as consequências disso? Pode paralisar. Não necessariamente paralisa, depende de cada Só pessoa. complemento. Ele pode causar um trauma emocional? Pode. Na verdade, somos todos traumatizados, né? O nosso primeiro trauma é o nosso parto. A partir daí é um trauma atrás do outro. A questão toda é como nós vamos lidar com esses traumas. Há Verdade. alguns traumas que a gente nem liga. Por exemplo, a tua esposa fala pra você: olha, minha perna tá roxa. Onde você bateu, amor? Não sei. Alguns traumas a gente passa até despercebido. O homem, Traumas ele é físicos. insensível para essas coisas. Alguns traumas emocionais que às vezes a pessoa passa despercebido. Engano. Nenhum trauma emocional passa despercebido. Fica no inconsciente. Engano de vocês. Trauma físico passa despercebido. Mas o emocional não. Tudo é gravado. Quando Poxa. mesmo aquele amigo teu, que numa roda, você considera o cara pra caramba, ele te envergonha, por mais que você goste dele, você... Aquilo uma hora vai chamar. Aquilo vai ficar com você. Aquilo te traumatiza, ao ponto até de fazer você chorar sem saber por quê. É verdade. Uma coisa eu até comento isso em sala de aula, que quando a gente fala em matemática, todo mundo já se assusta. E aí até alguns alunos já me comentam: poxa, professor, eu tenho medo de matemática. Às vezes matemática não é nem tão esse bicho de 7 cabeças. Mas o problema foi, a primeira vez que eu errei, a professora me chamou a atenção. Aí a gente volta lá atrás. Sim. O livro. Poxa, Perfeito. que interessante. Como encontrar um propósito profissional? Essa pergunta, ela é para aquele jovem 14, começou como aprendiz, 16, começou a trabalhar, começou a fazer um curso profissionalizante, começou a ver o mundo, 17, 18, trabalhando nas empresas, automaticamente já arrumou a namoradinha. Como você fala assim, como criar um propósito nessa linha de raciocínio? Essa resposta é para essa galera. Uhum. Mais do que você pode imaginar, eles fazem esse exercício inconscientemente. Eles muitas vezes confundem escolha com propósito. Certo, verdade. Eles acabam... Muitos jovens, dependendo da família que os recebeu, né, apresentam propósitos bem simples e bem significativos. O meu propósito é me formar, ter a minha casa e me manter e ajudar meus pais. Há muitos jovens que pensam dessa forma. Mas isso tem a ver com o ambiente em que ele está se desenvolvendo, emocionalmente e socialmente. Exemplo. Há jovens com uma competência interpessoal tão maravilhosa, boa, Sim. e você também recebe, no mínimo, 4 vezes por semana, ligações de pessoas que porque querem te mostrar que você fez uma compra equivocada, que está sendo debitado um valor na sua conta. Eles vêm com argumentos, com uma maneira de falar ardilosa, mas muito envolvente, e que se você bobear, você dá todos os seus dados para essa pessoa fazer isso. Você concorda comigo que essa pessoa, ela é um estelionatário? Todo estelionatário tem uma competência de articulação muito grande. Então, dependendo do ambiente que esse estelionatário hoje atua, que são milhares de estelionatários que querem tirar vantagem de você hoje, milhares, são jovens, nessa faixa etária, entre os seus 16 e 30 e poucos anos de idade. Aí você imagina que tipo de princípios e valores foram trabalhados na casa deles. É essa a questão que a gente tem que refletir. Agora, o que um jovem de 14, 16 anos pode ter como propósito? Depende do que ele tem na casa dele e o que ele está sendo construído na escola. Agora, se não está sendo construído na casa dele princípios e valores, a tua obrigação como professor é ajudar ele a construir primeiro princípios e valores, depois o propósito. Então, entre outras palavras, para se falar em propósito com jovens de 14, 15, 16 anos, primeiro trabalhe princípios e valores, depois propósitos. Aquele ambiente que ele vive molda ele. Sim. Né?
pode ser muito Puxa. tóxico. Poxa, que interessante. Agora a gente sai dessa linha aí, professor, falar um pouquinho dos projetos sociais. Você já trabalhou em algum? Qual a importância dos projetos sociais para a sociedade? Não são vários. A minha primeira experiência com projeto social foi no SOS Criança. Eu fui educador de rua. Como educador de rua, eu tive acesso a vários projetos que trabalhavam diretamente com necessidades específicas de jovens e adolescentes que tendiam ao ato infracional. Então a gente trabalhava junto com o Circo Escola, trabalhava junto com o Casa Abrigo, trabalhava junto com unidades profissionalizantes para adolescente. Então você tem Rotaries hoje que sustentam jovens profissionalmente. Você tem iniciativa, né, da maçonaria que ajuda muitas entidades. Você tem ONGs que trabalham, mas também você tem muita dificuldade em encontrar coisa séria. Porque, Sim. né, desde que lançaram, né, Amigos do Plutão, aí fica complicado a gente acreditar para onde vai o dinheiro público, né? Sim. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado daquilo que a gente procura. Existe um site org que é muito interessante, que é um site para voluntários, né? Eu quero ser voluntário, .org, é interessante, porque ali eles têm o cuidado de saber qual é a instituição, o que fazem. Por que eu estou falando tudo isso? Porque toda instituição, toda ONG, toda casa assistencial, ela tem também a sua missão. Ela tem também a sua função. Por exemplo, a Associação Brasileira de Psicanálise Espiritualista Integrativa. A nossa missão é ajudar a formar profissionais para ampliar esse método psicanalítico diretivo. A gente quer formar outros psicanalistas. Formar não assim, porque hoje você se forma psicanalista, infelizmente, com R$ 90 por mês, aí R$ 80 por mês, você tem todas as aulas online, você tem a prova, passou, você é certificado. Mas eu quero entender o seguinte, eu quero entender como eu coloco tudo isso na prática. Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Eu comecei no SOS Criança, depois trabalhei mais assistencialmente em algumas, ajudando no processo de distribuição, né, de alimentos, arrecadação. Por exemplo, há um projeto social maravilhoso chamado Amigos do Bem, Já ouvi né? falar. É um projeto maravilhoso, ele foi idealizado ainda pela dona Guiomar, no Perseverança. Você tem projetos do Bezerra de Menezes, você tem projetos do Centro Espírita Nossa Senhora das Graças também, que a gente, dentro da possibilidade, a gente aceita a doação de cestas básicas para poder distribuir para as pessoas carentes. Então eu acredito que essa iniciativa, essa exemplificação, ela ajuda as pessoas a encontrarem sentido na sua própria vida. Por isso que eu acredito que os trabalhos assistenciais são necessários, mas precisam ser estimulados já na adolescência. É essa Verdade. a questão. Eu não vejo pais estimulando os filhos para esse trabalho assistencial. Então, é uma coisa que precisa ser trabalhada diretivamente nas escolas e nas escolas formadoras desses jovens. Muito bom, viu? Um abraço aí. A Cruz Vermelha, tá? Que é uma das instituições aí de muito respeito, tá? Os meus parabéns aí a cada um de vocês. Inclusive, acho que em 2013 a gente fez uma ação numa escola que a gente estava e conseguimos encher uma van Olha que maravilha. de roupa, água e mais alguma coisa. Parabéns aí, Cruz Vermelha, entre outras instituições aí. A CD, se eu não me engano, tem mais a. Ah, não fugiu na cabeça, mas essas duas aí acho que estão no topo do negócio. Tá, muito bom. Professor, um bate-bola rápido. Um livro que te marcou. JJ Benítez, Operação Cavalo de Troia. Ele jura de pé junto que ele não escreveu, esse autor espanhol. Ele jura de pé junto que não foi ele que escreveu, que ele pegou as cópias de alguém, supostamente da CIA. E esse livro, ele trata de uma viagem ao tempo, Ah, onde o personagem principal, ele tem o contato com Jesus de fato. E ele nos apresenta no livro, pelo menos para mim, o Jesus que eu sempre idealizei. Aquele que eu sempre idealizei na minha cabeça, sem dogmatização. Ele muito interessante.
O Jesus que realmente eu sempre idealizei dentro de mim. JJ Benítez, Operação Cavalo de Troia. Uma perguntinha por cima disso Ah. aí. Quem é o Jesus? Jesus é o meu mestre, amigo incondicional de todas as horas da minha vida. O meu amigo de todo instante, que está no meu lado aqui agora, e Mãe Santíssima no lado direito. São as duas bases da minha vida. Jesus de Nazaré e Mãe Santíssima são as entidades que eu amo. Né? E os demais guias e protetores que eu trabalho em nome deles, trabalham também por eles. Um outro livro também que eu gostaria de deixar claro para vocês aqui, já aproveitando também, né, que me tocou, né, assim, profundamente, né, que me toca também, é o livro Paulo Estevão, psicografado por Emmanuel através de Chico. E há 2000 anos atrás, também por Emmanuel através de Chico. São livros que... Do Divaldo, Loucura e Obsessão. São livros que marcaram a minha vida. De alguma forma, em algum momento da minha vida, me fez chorar, me fez refletir e me ajudou a me transformar numa pessoa com a ideação de se tornar melhor. Poxa, que maravilha. Uma frase que faz o professor, que mexe com o coração dele. Como educador, como Uma pessoa. frase. Tá bom, então. Faça o seu melhor possível e deixe o impossível nas mãos de Deus. Emmanuel. Poxa, que interessante. Pura verdade. Um hábito indispensável. Oração. Prece, reza. Todos os dias e todas as horas. Poxa. Você me fez lembrar de uma coisa. Ah, fica à vontade. Meu pai. Faz... Dia 11 de novembro agora, faz 2 anos que eu me fui embora. Uhum. Não sabia ler, não Você sabia sabe- escrever. Posso te contar uma coisinha? Você Só sabe que eu sou... Só complementando. olha lá. Ele não sabia ler, não sabia escrever, mas tudo que ele fazia, depois do almoço, ele tinha a oração dele, Tá vendo? depois da janta, na hora que levantava da cama e na hora que ia dormir. Isso aí. Ups. Você sabe que nós espíritas, né? A gente aprende muito com nossos amigos da espiritualidade que falam através da gente. E tem um amigo nosso, chamado Pai Tomé, que ele disse o seguinte, que toda vez que a gente pensa em alguém que partiu, do nada, de repente aparece na conversa, é porque ele está junto com a gente. E eu tenho essa percepção. Então é só recadinho. Então provavelmente, né, seja bem-vindo, está aqui Deve estar conosco. sentado em algum lugarzinho Aí. aí. Meu paizinho, onde é que você Aí. esteja, te amarei para sempre. É isso aí. Um grande aprendizado da vida. O grande aprendizado da vida é que a gente pode recomeçar sempre. Basta você querer. Você olha para esse homem de 60 anos de idade e fala assim, nossa, esclarecido, tem estudo, 5 pós-graduações, um mestrado, nossa, tem 3 licenciaturas. E a única coisa que eu aprendi é que a cada vez que eu conheço mais, eu não sei de nada. Mas eu aprendi que a gente pode recomeçar. Eu errei muito na minha vida. Hoje, recordando o passado, poderia ter evitado 1000 coisas que eu não evitei por orgulho, por vaidade, por ego. Hoje, aos 60 anos, eu tenho a convicção de que eu só vou fazer o meu melhor. E o resto que eu não conseguir, eu entrego na mão de Deus. Muito maravilhoso. O que é felicidade? Felicidade é a satisfação do homem no mundo, é o processo, é estar atento às questões, é não parar. Ser feliz é trabalhar, ser feliz é mover-se, ser feliz é estar em andamento, porque a felicidade é um estado de satisfação que ele é produzido através da ação. Então, para mim, estar satisfeito no mundo é trabalhar. Espero e peço a Deus que eu possa morrer ou trabalhando, né? Seja aqui na matéria ou no plano espiritual, mas eu gostaria de morrer trabalhando, porque eu acredito que o trabalho é o que nos gera felicidade. Um exemplo disso é meu sogro, de 85 anos, trabalhou 35 anos na Vincunha, agora está 36 no restaurante dele e não para de trabalhar. E aquilo para ele é a felicidade, o sentido da vida. Seu José, te amo. Que maravilha.
Qual foi a sua maior inspiração, professor Jamar Monteiro? Que essa inspiração seja para muitos jovens que estão começando hoje. A minha maior inspiração, me perdoe, mas eu tenho que ser muito verdadeiro. A minha maior inspiração são os meus guias e meus protetores que falam através de mim. Poxa, que maravilha. Qual um sonho que você não realizou ainda? Tocar o coração de um ente querido, mas muito querido, mas eu acredito que nessa vida ainda vou conseguir tocar o coração desse ente querido, para que ele entenda que não existe outro caminho nessa vida a não ser o amor, a paz e Jesus Cristo. Que maravilha. Excelente. Professor, esse bate-papo nosso está sendo, nossa, maravilhoso. Se a gente fosse continuar, acho que daria mais 2 horas. Poxa, que maravilha, viu? Encerrando aí, professor, o senhor tem quantos livros lançados? Aproximadamente, eu não vou lembrar de todos, mas eu acredito que uns 28 livros, mais ou menos, Meu Deus! com os infantis também. Ah, tá. Tá? Eu tenho uns livros infantis também. Mas acredito mais ou menos isso. Onde é que as pessoas conseguem adquirir seus livros? Pode entrar no Instagram, Jamar Monteiro, e fazer a solicitação direto lá. Direto A gente por você. manda, Puxa, que maravilha. manda via lá, Move, Motoboy, dá um jeito. Para nosso público aí, pessoal, esse canal, esse podcast, acho que desde os primeiros episódios a gente sempre tinha comentado, sempre dá visibilidade a 2 coisas. Primeiro, professores, que são a galera aí que levanta o Brasil do jeito que pode, faz o que é necessário para fazer acontecer, mas não é tão visto. Sim. Exemplo. E outra coisa, escritores. Poxa, professor, seja lá qual for a pessoa, escreve um livro com tanta dificuldade, estuda tanto e às vezes não tem um retorno necessário. Compre, faça essa. Entre nesse mundo, crie o hábito da leitura. É verdade. Redes sociais, tem. Redes sociais, a gente tem o Instagram, você coloca lá Jamar Monteiro Psicanalista e segue. Toda semana, Marcos, eu procuro sempre gravar vídeos de 1 minuto, 1 minuto e 30, com algumas mensagens de esclarecimentos sobre mensagens que vão ajudar de alguma forma as pessoas a se autoconhecer e muitas vezes mensagens explicando algum tipo de transtorno. E a gente tem percebido que as pessoas têm respondido bem a esses reads, esses vídeos aí. Poxa, Então, interessante. entre pelo Instagram ou pelo nosso WhatsApp, né? No nosso WhatsApp, aí depois a gente coloca o número do telefone, a gente coloca, vocês colocam, entrem em contato para um bate-papo direto. Para você aí que se interessou, quanto por livro, quanto por bater um papo, fazer um contato direto com o professor, nos comentários lá do nosso vídeo, na parte descritiva, eu vou deixar o link do Instagram dele, o telefone dele, tudo certinho para que você possa acessar e ter o contato direto com ele. Professor, palestra, quais são os perfis que você faz? E aí serve para as empresas, para as escolas? O perfil é organizacional e educacional. Essas 2 linhas de raciocínio. As 2 linhas de atuação, principalmente na questão da saúde mental. O nosso foco tem sido esse. Mesmo no âmbito educacional, a necessidade de se falar sobre a saúde mental é necessária. Há professores transtornando demais. Sim. O índice de professores que estão afastados por questões psiquiátricas é altíssimo. Então, a gente tem trabalhado bastante nas escolas, mas principalmente no meio organizacional, nessas semanas que eles nos pedem. Semana passada estivemos no Hospital Tite Setúbal, onde nós fizemos um trabalho sobre saúde mental com todos os enfermeiros da área da saúde. Então, toda semana a gente está em algum lugar, né, mostrando a necessidade desse autocuidado, dessa autovalorização e de não ter vergonha de pedir ajuda quando necessário. Maravilha. Curso o senhor dá também ou não? Sim. A partir agora de julho, eu convido vocês, junho, a partir de vocês, a Associação Brasileira de Psicanálise Espiritualista e Integrativa vai estar atuando. Nós vamos provavelmente oferecer cursos de psicanálise para quem gosta ou deseja ser um terapeuta. Mas qual é o nosso diferencial? As aulas nossas vão ser via Meet,
olho no olho, frente a frente, mostrar teoria na prática, coisa que os outros cursos, infelizmente, não mostram. É, Tá bom? verdade. Professor, qual a mensagem que o senhor deixa aí pro nosso público final aí, que nos assiste aí, Ai, que ai, ai, que bom. refletiu durante esse nosso bate-papo aí? A mensagem é: façam coisas simples, com leveza. Por exemplo, ao acordar, junte as mãos, diga: obrigado, Senhor, por mais um dia. Que neste dia maravilhoso que me deste, me permita fazer o meu melhor possível, porque o impossível deposito em tuas mãos. Permita-me, Senhor, ter a companhia de Jesus e Mãe Santíssima, a guiar a me intuir a minha vida. Amém. Eu acho que isso Já responde tudo. responde. Professor, muito obrigado por ter vindo aí, por esse bate-papo maravilhoso, tá? E creio que a gente vai gravar mais alguns, Eu tá? agradeço. Porque o assunto aqui a gente começou a mexer e começou a sair. Falei, pô, a gente precisa conversar mais sobre isso. A gente Fica à vai ter mais vontade. alguns episódios aí. Te agradeço de coração, Eu que tá? agradeço. Obrigado a Eu, todos. como professor, você foi uma das inspirações, e aí segue, tá? Para você que está me ouvindo, Marcos Bueno, professor Jamar Monteiro, professor Carlos Millen, professor Fausto Plaza, são os responsáveis por isso. Obrigado, viu? Talvez nem lembre de mim, mas eu lembro muito bem. E aí você foi um dos caras que hoje, graças a Deus, eu sou educador há 13 anos, tá? E tudo começou lá atrás, tá? Te agradeço de coração, que Deus te abençoe. A nós todos. Obrigado. Tchau, tchau.